Obrigada, Camila. A gente vai esperar, né, então, chegar aos postos e ter esse reajuste. Todo mundo está doido por um reajuste para que o preço baixe e a gente, sim, possa abastecer os nossos carros, nossas motos, de uma maneira um pouquinho mais leve. 10h11. E olha só, você já ouviu falar sobre ciência da felicidade? A gente vai entender um pouco como é que funciona, o que é e como é que a gente pode aplicar isso em nossas vidas e também auxiliar os nossos filhos com isso. A gente recebe aqui no CBN Maceió pesquisador especialista em comportamento humano, bem-estar e felicidade, neurociência aplicada à educação, educadora parental e também escritora Carla Prado. Muito bom dia. Bom dia, obrigada, bom dia. Carla, o que vem a ser essa ciência da felicidade? Então, a ciência da felicidade hoje é estudada como psicologia positiva. O nome não fica muito legal porque, às vezes, fica muito confuso. É como se fosse, hoje, o discurso da positividade tóxica, mas não é. Né? A psicologia positiva é a ciência do bem-estar. A felicidade é um dos aspectos do bem-estar, mas, como um todo, esse estudo ele vem trazer para a gente um olhar para os bons aspectos da vida, porque, biologicamente, nós fomos moldados para só olhar os aspectos ruins. E a gente normalmente lembra das coisas ruins, né? Quando a gente está, principalmente quando a gente, vou colocar aqui, por exemplo, num relacionamento, a gente já quer terminar algo, a gente só começa a enxergar aquilo que é de ruim, esquece tudo que aconteceu de bom. Isso. É um problema do ser humano, né? Isso. Vou dizer que é um problema, é uma coisa biológica. Na psicologia positiva, isso se chama de teoria do viés negativo. Você tem um dia bacana, mas se você teve um momento ruim, aí o dia não presta. Então, essa é a teoria do viés negativo. A gente tem essa tendência a olhar o aspecto ruim. Porque desde os primórdios, quando o homem estava naquela de caça, de pesca, ele precisava estar atento ao predador, ao alimento. Então, nós, biologicamente, fomos moldados para olhar o aspecto positivo. E a ciência da felicidade, a psicologia positiva, ela traz justamente essa habilidade, que é uma habilidade aprendida, de a gente passar a olhar os aspectos positivos da vida. As coisas boas, as coisas agradáveis. Então, biologicamente, a gente procura sempre olhar o aspecto negativo e dar muito mais relevância e importância a ela. Mas com a ciência da felicidade, a gente tem como reverter isso aí, né? Isso. E como é que faz? Eu já ia dar um exemplo. Então, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, existe o Diário da Gratidão, que faz parte da psicologia positiva. O Diário da Gratidão, que é você acordar pela manhã e tentar lembrar no dia anterior tudo aquilo que foi legal no seu dia. Não ficar lembrando, remoendo as coisas ruins, mas que você fique lembrando dos dias legais. Por quê? Porque você vai condicionar o seu cérebro. No outro dia você vai dizer, eita, meu Deus, eu tenho que passar o dia hoje olhando o que é aspecto bom, porque amanhã eu preciso anotar no meu diário o que aconteceu de bom. E a gratidão que a gente fala na psicologia positiva não é essa gratidão, a gratidão ao sol que nasceu, gratidão pelo ar que eu respiro, não. É você olhar o comportamento das pessoas em relação a você e perceber o esforço que ela fez, sem obrigação nenhuma de ter feito, de fazer alguma coisa boa para você, porque a gente só olha também as coisas ruins que as pessoas fazem. Então, a gratidão ela é expressada quando a gente sabe que aquela pessoa fez alguma coisa de bom para a gente, quando ela não tinha obrigação nenhuma de fazer, ela deu um pouco do tempo dela para fazer algo de bom para a gente. Então, a gente precisa também aprender a olhar esse aspecto. Carla, quando a gente começa a ter essa virada de chave, a gente começa também a mudar o nosso olhar, nossa perspectiva sobre o mundo. Mas como é que nós conseguimos passar esse tipo de conhecimento para as crianças? Então, criança é uma folha em branco. A infância é a fase do desenvolvimento em que elas estão mais aptas
a receber todos os estímulos, e aí os bons estímulos. Então, desde sempre na infância, as crianças têm as necessidades psicológicas básicas. É atenção, é carinho, é afeto. Hoje é uma coisa muito complicada, porque o pai, a mãe, eles estão sempre ocupados, eles estão sempre no celular, eles estão sempre nas redes sociais. E as crianças precisam do afeto, da atenção. Então, as escolas, ao invés de se preocupar com o conteudismo, elas também precisam se preocupar em transformar esses adultos, futuros adultos em perspectiva, né? Essas crianças em adultos bem resolvidos e cidadãos preparados para o mundo que a gente quer enquanto sociedade. Nós queremos alunos mais resilientes, nós queremos essas crianças, adultos responsáveis, que não agridam, que saibam se comunicar, que saibam fazer a própria regulação emocional. Porque nós, adultos, não vivenciamos isso. E hoje, né, você vê como é que a sociedade está. Sociedade violenta, as pessoas muito intolerantes, né, uma agressividade muito grande. Mas isso tudo é habilidade aprendida. Isso pode ser ensinado. E a escola, felizmente ou infelizmente, acabou assumindo esse papel, porque foi delegada à escola. A gente sabe que muitos pais ou não têm tempo, ou eles nem têm. Como diz o Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Exatamente. Muitos pais nem têm. Então, acabou que isso ficou delegado para a escola. E a gente pode terminar, a gente pode ser aquele papel fundamental na quebra desse ciclo, né? Porque muitas vezes a gente foi criado desta forma, sem tanto afeto, sem tanto amor, sem realmente ser vistas as nossas necessidades, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mas a partir do momento que a gente começa a se autoconhecer, a gente começa a entender os nossos limites e começa também a compreender o que mais a gente pode oferecer. E o que mais a gente também está precisando. É importante, né, se autoconhecer. Muitas pessoas não sabem disso. A neurociência, a gente costumava dizer que as pessoas não vêm com manual de instrução, mas aí a neurociência chegou para fazer esse mapeamento. Então, o que é que ela descobriu? Olha, o cérebro ele não só é responsável pelo motor, pelo sensorial, é também um regulador do comportamento, dos sentimentos, das emoções. E aí eu vou fazer aqui uma diferenciação, tá? Sentimento é diferente de emoção. A emoção é a repercussão física do sentimento. Por exemplo, quando eu estou triste, o sentimento é tristeza. Mas a repercussão física disso é a lágrima, é o choro, é a mão tremer, se for o medo. A alegria é o meu olho esbugalhar, né? O meu sorriso abrir. Então, toda a repercussão física do sentimento é chamada de emoção. Então, a regulação emocional ela vem para fazer exatamente isso. Criança e adulto. A criança, desde pequena, aprender que quando essa repercussão emocional estiver chegando, ela consiga parar e dizer, olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Muitas vezes o adulto, nem ele sabe o que ele está sentindo. Né? E aí, quando você consegue mapear isso, fica mais fácil se relacionar com as pessoas, inclusive. Né? Fica mais fácil a comunicação. E você se conhecer. E eu sei que se eu for para determinado lugar, ou conversar com determinada pessoa, ou me colocar numa determinada situação, isso em mim vai repercutir de uma maneira que não vai me agradar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu nem vou. Eu nem vou, porque isso não vai me fazer bem. E aí você vai regulando. E procurando viver mais momentos de bem-estar e de satisfação pessoal do que se colocar em situações de constrangimento, situações desagradáveis. Não que o sentimento desagradável seja ruim, ele é super importante. Né? Quando você está triste, essa tristeza ela leva você para algum lugar, lhe causa um incômodo. Então, a tristeza é um período de elaboração. Você elabora, você não está satisfeita com alguma coisa e isso pode ser um agente de mudança. Carla, você iniciou a nossa conversa falando sobre que, por vezes, nós deixamos que um aspecto ruim, que não deu certo, negativo, durante o nosso dia, afete todo o nosso humor, toda a nossa perspectiva de mundo, tudo. Como é, então, que nós podemos fazer para não deixar isso acontecer? Olha, nós temos em nós, o nosso corpo,
ele tem tudo aquilo que a gente precisa para se recompor. O que a gente precisa saber de quanto tempo eu preciso para me recompor. O bem-estar, ele é trazido pelo hedonismo, pelos prazeres que a vida tem. Então, quando você... cuidado com o vício, porque o prazer demais, o hedonismo, né, exacerbado, ele acaba levando para o vício. Mas você buscar atividades que lhe tragam prazer e satisfação. Você gosta de tomar um vinho com os amigos? Você gosta de um autocuidado, fazer uma aromaterapia, fazer uma massagem? Até as atividades físicas mesmo, né? Exatamente, a vitalidade. Uma boa noite de sono. Porque, veja, uma noite de sono ruim lhe traz inúmeros prejuízos. Então, todo esse movimento que você pode fazer para se cuidar e cuidar do outro. É muito triste, eu pelo menos considero muito triste, quando eu estou com alguém e aquela pessoa sai da minha presença pior do que chegou. Então, nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela felicidade do outro também, né? E aí eu vou fazer uma diferenciação, tá? Tristeza, felicidade e prazer são conceitos diferentes. O prazer é aquilo que você pode se proporcionar financeiramente. Eu posso viajar, eu posso comprar uma roupa, eu posso tomar um vinho. Isso é prazer. E o antônimo disso é abalo. Quando você sente o desprazer, você fica abalado. A alegria é um sentimento momentâneo também, de satisfação, e que ela acaba com o tempo, se esvai. Por exemplo, passei no vestibular, passei no concurso. Ali é um momento de alegria momentâneo. A felicidade vai além disso. É você saber que a vida, ela é um mar. E você é o barco que está nas ondas ali. Então, você vai surfar em ondas mais altas, ondas mais baixas, e que isso faz parte da vida, né? Você só precisa saber quanto tempo o seu organismo, o seu emocional, vai levar para se recompor. A gente tem que saber. Eu não sei, essa positividade tóxica, né, a felicidade comercializada, que você tem que ser feliz de todo jeito, né, uma felicidade vendida, e que se você não conseguir ser feliz, a culpa é sua. E aí, esquece que na jornada da vida a gente tem o luto, a gente tem a perda de emprego, tem diversas situações que vão deixar a gente com aqueles sentimentos negativos, digamos assim, mas que são igualmente importantes, porque são eles que vão impulsionar a gente para outros espaços, né? E você tinha tocado num ponto aí sobre a questão de ser resiliente. Então, a resiliência vai importar principalmente nesse quesito aí, da nossa felicidade, é isso? Isso. E você ensinar, por exemplo, uma criança a ser resiliente é uma virada de chave. Você explicar para a criança de uma maneira não agressiva, não violenta, que nem sempre ela pode ter tudo o que ela quer, que ela precisa esperar. Isso é extremamente importante. Olha, você não tem isso agora, mas na frente você vai ter. Ou então, avalie se realmente isso que você quer é importante ou você só quer porque o amigo tem. Imagine a gente adulto, né? O quanto a gente se frustra porque não conseguiu o que quer, porque não teve aquela demanda atendida. Isso é uma coisa muito do ego, né? Achar que o mundo gira ao nosso entorno. E muitos pais também impulsionam isso do ego, né? Porque, principalmente quando tem o primeiro filho, porque aí acha que aquela criança, o mundo gira em torno dela, e aí fica uma família inteira vivendo em função daquela criança, e as coisas não podem ser desse jeito, porque o mundo é diferente, e a gente tem que preparar os filhos e as crianças para as nossas ausências, porque eles não vão ter a gente o tempo todo, né? E, Carla, uma coisa que você tratou também é a questão das redes sociais e aquele bombardeamento que nós temos de informações, né? Isso é prejudicial para nós, que somos adultos, imagine para uma criança. Então, como fazer esse equilíbrio, como fazer essa medição para que a criança ela não imagine que ela possa ter tudo aquilo que ela viu diante da tela? Como é que acontece essa questão da educação? Porque por muitas vezes a gente tem percebido que as novas gerações parece que elas vêm com um chipzinho a mais para a tecnologia, mas também, em contrapartida, a ansiedade também parece que cresce com eles.
como fazer essa medição e como diminuir essa ansiedade dessas crianças, desses adolescentes? Ah, que bacana. Eu nem pensei que eu fosse falar em mindfulness hoje, atenção plena, mas vamos lá. Primeiro eu vou falar das telas, tá? Tudo em excesso é prejudicial. Eu não condeno os jogos completamente, eu não condeno as telas. Eu acho que se você insere um componente pedagógico, é super válido, mas precisa ser vigiado, né? E muitos pais, eles não têm condição de monitorar tempo, monitorar conteúdo, né? O TikTok, eu particularmente não uso, não tenho acesso, mas eu sei que é uma coisa extremamente viciante. Então, eu acho que precisa ser supervisionado e que tudo em excesso é realmente prejudicial. Então, você consegue estabelecer acordos com o filho. Olha, você vai ficar até tal hora e a partir desse momento a gente vai fazer outra coisa. Mas, às vezes, o pai quer se livrar, né? Aí a criança fica quieta, está no restaurante. Cansado, né? O dia foi aqui, tão corrido. Toma aqui o celular, entendeu? E aí a criança acaba ficando naquele rolo compressor que é a rede social, porque é terra de ninguém, né? Mas vamos falar sobre ansiedade. Adulto, criança, tá? Eu vou falar de depressão e de ansiedade. A gente costuma falar na psicologia positiva que a depressão é o excesso de passado. Quando você fica muito presa no passado, rememorando situações que lhe foram desagradáveis, você entra num estado depressivo. Veja, o passado, ele é bem educativo. Não é para a gente permanecer no passado. A gente vai lá, pega alguma lição e volta para o presente. E a ansiedade é o contrário. É o excesso de futuro. Eu estou tão na expectativa do que pode acontecer, do que não pode acontecer, criando na minha cabeça narrativas que a gente sabe que não vai acontecer, né? Quantas vezes você já não criou diálogos de discussão? Meu Deus! Né? Você fica, aconteceu tal coisa, depois eu vou lá, eu vou falar com a pessoa, e se ela disser isso, eu digo isso, e você criou uma história na cabeça, e você chega lá, não aconteceu absolutamente nada daquilo, você despendeu uma energia que não, sabe, não faz sentido isso. Então, a grande sacada da psicologia positiva é o mindfulness, que é atenção plena. Você viver o presente. Eu estou aqui agora com você. Veja, quando eu estava em casa, ontem eu aceitei o convite, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou amanhã para a rádio. Aí depois eu falei, meu Deus, eu me arrependi, estou nervosa. Porque eu aceitei e fiquei, eu estou nervosa. Depois, aí comecei a criar na minha cabeça situações, a gente precisa estar vigilante, sabe? Falei, meu Deus, qual é a pauta? E o que eu vou falar? E se não der certo? E se eu gaguejar? Tanto e se, isso me consumiu energicamente. Isso me criou uma ansiedade. E o resultado foi uma entrevista maravilhosa. Não, e aí eu estou tranquila porque eu falei, bom, é um assunto meu, né? Então, mas assim, é só para ilustrar o quanto a gente fica criando narrativas na cabeça sobre aspectos da vida que, sabe, vamos viver uma coisa de cada vez. Eu estou aqui agora, então vamos fazer isso. Eu vou ouvir, ela vai me perguntar, eu vou responder e assim a gente vai seguir. Então, a ansiedade é isso. Então, como o mundo hoje está muito rápido, muito veloz, as crianças estão com tudo à mão, né? Então, elas ficam já ansiosas. Olha, amanhã nós vamos para o parque. Já a hora do parque, nós vamos viajar. Já está chegando. Sabe? Criar momentos de descontração, fazer com que o tempo passe, que a criança nem sinta. Muito bem. Carla, essa foi só uma conversa inicial, não é querendo te deixar ansiosa, né? Mas é só uma conversa inicial. A gente vai trazer esses assuntos novamente aqui para o CBN Maceió, porque é de grande relevância. Foi um prazer conversar com você e trazer essa discussão aqui para o CBN Maceió. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e volto mais vezes.